Bora aplaudir e aplaudir com muita vontade, porque Alexandre de Moraes e família sofreram uma derrota gigante na justiça. Acaba de surgir um verdadeiro herói na justiça brasileira. Um juiz de verdade. Acaba de sair a decisão do juiz. E a decisão é essa aqui, ó. Esse é abre urnas para demonstrar segurança em meio a críticas ao equipamento. É isso mesmo. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu nesta segunda-feira a abertura de uma urna eletrônica em rede nacional. A ação inédita faz parte da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, ação promovida pela Justiça Eleitoral. A iniciativa do presidente do tribunal, ministro Cássio Nunes, é voltada a ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento, a segurança, a transparência e a auditabilidade da urna. A abertura da urna foi transmitida pelos tribunais regionais eleitorais de todo o país, pela TV Justiça e emissoras com parcerias com a Corte Eleitoral. Na transmissão, um técnico da Justiça Eleitoral mostrou os componentes internos da urna e explicou as camadas de segurança do equipamento, como as assinaturas digitais, a criptografia, os testes públicos de segurança e as auditorias realizadas antes, durante e depois das eleições. O evento ocorre em meio à repercussão das declarações do senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, sobre as urnas eletrônicas. Derrota na Justiça. Família de Moraes perde ação para senador por citar elo com Banco Master. É isso mesmo. A Justiça de São Paulo rejeitou uma ação de indenização por danos morais movida pela família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o senador Alessandro Vieira. Os autores do processo sustentavam que o parlamentar teria associado indevidamente seus nomes com a organização criminosa Primeiro Comando da capital. A família de Alexandre de Moraes pleiteava uma compensação financeira individual de R$20 mil para cada um dos 3 membros que assinaram a ação inicial em conjunto. Com isso, o valor total da causa chegava a R$60 mil. Com o julgamento improcedente do pedido, a Justiça condenou os autores a arcar integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios da defesa do senador, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Acaba de surgir um verdadeiro herói na justiça brasileira. Um juiz de verdade. Aquele famosa frase, ainda há juízes em Berlim. Escuta essa história aqui. Hoje, o Moraes sofreu uma gigantesca derrota. Você se lembra quando o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, colocou no seu relatório e disse em certas entrevistas que havia circulação de dinheiro entre facção criminosa como o PCC e familiares de ministros do STF como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Isso mesmo, o relator da CPI do crime organizado, inclusive, indiciou no seu relatório Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e Gilmar Mendes, o que fez com que Gilmar Mendes agora queira cassar o seu mandato. Pois bem, a família do Alexandre de Moraes entrou na justiça. Acho que o Moraes estava numa situação tão enfraquecida, ele está tão desgastado, que ele tentou usar a justiça normal. Primeira vez na história que o Moraes e a sua família tentam não usa da sua prerrogativa, da sua caneta para destruir a vida das pessoas. Ele foi na justiça normal e processou o Alessandro Vieira, pedindo R$60 mil, porque o Alessandro Vieira havia falado que circulava dinheiro do PCC com familiares do Moraes e do Dias Toffoli. Acaba de sair a decisão do juiz. E a decisão é essa aqui, ó. Justiça rejeita a ação de família de Moraes contra Alessandro Vieira. Tribunal de Justiça de São Paulo considerou o senador estar amparado pela imunidade parlamentar em declaração sobre PCC. Um juiz de São Paulo está dando uma aula de Constituição para Alexandre de Moraes. E, Alexandre de Moraes, isso se chama imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar. Nós, parlamentares, temos imunidade para falar o que quer que seja, quaisquer palavras, votos ou falas. E está aqui, ó.
A esposa de Moraes, Viviane Barsi, e os filhos Juliana Barsi de Moraes e Alexandre Barsi de Moraes pediam uma indenização de 60 mil sob a alegação de terem sido falsamente associados pelo senador ao PCC durante entrevistas, que foi uma entrevista que o Alessandro Vieira deu. Vieira afirmou haver circulação de recursos entre PCC e familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, associando a circulação, na sequência de sua fala, à contratação do escritório da advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes pelo Banco Master. Então, o que ele estava falando? Olha, o Banco Master lavava dinheiro e estava associado com o PCC. O Banco Master pagou ao escritório de advocacia do Alexandre de Moraes. Obviamente, dinheiro do PCC circulou no bolso de familiares de ministros do STF. É isso que ele falou. E aí vem, na sentença, o juiz Fábio de Souza Pimenta, da 32ª Vara Civil do Foro Central de São Paulo, concluiu que o parlamentar não associou os autores ao recebimento de recursos da organização criminosa PCC e que suas declarações estavam protegidas pela imunidade parlamentar. Eu quero te mostrar o rosto desse herói. Esse é o herói. Esse aqui é o juiz Fábio Souza. Esse é o novo herói. Então, eu fui no perfil do X dele. O perfil do X dele é esse aqui. E o curioso, não tem mais nada no perfil dele, olha aqui. Tem 6 seguidores, ele segue uma pessoa e ele não posta nada. Juiz de São Paulo desde 2021. Esse daqui é um herói que com certeza Alexandre de Moraes vai abrir um inquérito contra ele, mandar fazer busca e apreensão na casa dele. Se prepara, meu irmão, que você está lidando com um povo meio doido. Alexandre de Moraes sofrendo uma derrota, cara. Ou seja, está liberado, de acordo com esse juiz, falar aquilo que quando nós falávamos, caímos em inquérito. Centenas de brasileiros tiveram suas vidas destruídas, tiveram suas redes sociais derrubadas, estão colocados em inquéritos, gastando fortunas com advogados, porque este cidadão aqui disse que tentar associar ele ao PCC é um crime, é um ataque à democracia. Sim, o Alessandro Vieira fez um relatório. No relatório, ele indiciou este ministro que está aqui na sua frente. Não só como ele, mas Dias Toffoli e Gilmar Mendes. A família dele tentou usar a justiça. E a justiça caiu na mão, e a decisão caiu na mão do juiz sensato, que falou, olha, meu amigo, existe uma coisa chamada imunidade parlamentar. Você não pode processar um deputado, um senador, pelo que ele fala, porque ele está imune. Cara, isso pra mim... E hoje, no mesmo dia que saiu uma pesquisa do Flávio empatado com Lula, o antilulismo 45%, anti-bolsonarismo 40%, ou seja, tem mais anti-Lulas no Brasil do que anti-bolsonaros, e o bolsonarismo cresceu para 29%, o Lula está com 23%, nós estamos na frente, nós vamos vencer essas eleições. É um dia de vitórias. Vamos agradecer a Deus, né? Porque, cara, qualquer derrota do Alexandre de Moraes é algo que tem que ser celebrado por todo o povo brasileiro. E a gente vai continuar falando de Lula, mas de outro Lula, Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva. Porque aqui em Brasília, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura do 3º inquérito para investigar o primogênito do presidente Lula. Jonas, qual seria essa nova frente de investigação? Tem ainda relação com o careca do INSS ou é outra linha? Uribe, Tainá, ótima tarde para vocês, nova semana para quem está acompanhando a gente, uma nova linha de investigação, mas ainda falando sobre tráfico de influência e corrupção no governo federal. Segundo essa investigação aberta e a pedido da Polícia Federal, é do mesmo molde do 2º inquérito e também do 1º inquérito que a Polícia Federal pediu e o Supremo Tribunal Federal autorizou. Vamos relembrar até chegar a esse 3º em que pé estamos. A Polícia Federal pediu o 1º com base nas fraudes do INSS, que seriam um tráfico de influência junto ao Ministério da Saúde, envolvendo o careca do INSS, o Antônio Camilo Antunes, o mercado medicinal à base de cannabis e o Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula. A PF coloca aí uma suspeita de que ele estaria usando a influência dele como filho mais velho do presidente, entrando nos órgãos públicos, ministérios, para ajudar o careca do INSS, a empresa dele e outras empresas privadas parceiras dentro do governo federal. Esse foi o 1º, mas ainda houve um 2º, com base em tudo que foi encontrado em mensagens, documentos. A gente está no INSS, no 1º. Exatamente, INSS. Depois passou agora a questão do Ministério da Saúde, tráfico de influência. Houve um 2º após o INSS, porque a gente está listando um por um, que é em relação a empresas de tecnologias de informação no Dataprev, a empresa pública. Essa foi na sexta-feira
terça-feira à noite, inclusive, essa abertura de inquérito. A PF pediu à presidência do Supremo Tribunal Federal, houve uma distribuição e os dois caíram no gabinete do ministro André Mendonça. Não houve um pedido da PF, inclusive, direto ao ministro André Mendonça, que já relatava o Master, o INSS. Esses outros dois, a PF não viu uma relação com o INSS. Acabou caindo aí por sorteio com o ministro, que é do INSS. Isso, os outros dois. Segundo, inclusive, agora a PF mais uma vez pedindo um terceiro inquérito contra o filho do presidente, formalmente investigado, é em relação a, mais uma vez, tráfico de influência dele com as empresas parceiras dele dentro do governo federal. No fim de semana, Tainá, a gente trouxe uma informação aqui na programação de que no segundo inquérito a PF já coloca aí uma empresa específica, que é a 3X Structure, que ela tem inclusive contratos no valor de 55 milhões de reais com o governo Lula, em vigência. Então tudo isso está dentro dessa segunda investigação. Chegando agora à terceira parte. E é a que a gente já havia... Você está revelando a segunda, que foi a que não havia sido revelada antes. Isso. A terceira é a que a gente já trouxe do Ministério da Saúde. A primeira é o Ministério da Saúde, tá. A segunda é a DataPrev, agora o pedido novo da PF é um terceiro de tráfico de influência no governo federal de forma geral. E nesse caso, já apuramos que não está no gabinete do ministro André Mendonça. Houve uma distribuição ali e esse inquérito ainda não foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, dúvida. só o pedido. Os outros dois estão com o André Mendonça. Sim, os outros dois. Ministério da Saúde e DataPrev. O terceiro não está, já conseguimos essa informação. E fui procurar o advogado do Lulinha, o Marco Aurélio Carvalho, ele disse o seguinte: estão fazendo um melhor de 3, não há nenhum motivo para abrir um inquérito em relação a isso, dizendo que está tendo até uma pirotecnia, inclusive falando que a PF está tentando interferir nas eleições. Porque o Lulinha é o filho mais velho do presidente Lula e a PF está investigando com esses dois abertos. E agora a terceira solicitação, corrupção no governo federal usando a influência dele. Então tudo isso agora, a partir de formalmente um inquérito aberto, vem quebra de sigilo, depoimentos, tudo acaba respingando no investigado. Bora aplaudir e aplaudir com muita vontade, porque Alexandre de Moraes e família sofreram uma derrota gigante na justiça. Como diz aquele velho e bom ditado, ainda há juízes em Berlim. Ou adaptando para o Brasil, ainda há juízes com J maiúsculo no Brasil. A mulher e os filhos do ministro Alexandre de Moraes processaram o senador da República por difamação, pediram indenização e a Justiça de São Paulo acabou de bater a porta na cara deles. Rejeitou o pedido inteiro. Olha, gente, se esse escritório da esposa do Moraes foi lá e processou e perdeu, será que um contratinho com esse escritório aí vale 129 milhões de reais? O que você acha, hein? Vai me contando nos comentários, e enquanto isso, lê comigo a coluna da Isabel Mega, que saiu na CNN Brasil. Justiça rejeita a ação da família de Moraes contra Alessandro Vieira. O que diz lá? A esposa de Moraes, Viviane Barça, e os filhos pediram uma indenização de 60 mil reais debaixo da alegação de terem sido falsamente associados pelo senador ao PCC durante uma entrevista. E o que foi exatamente que o senador Alessandro Vieira ele disse? Bora relembrar? Ele afirmou haver circulação de recursos entre o PCC e empresas ligadas ao escândalo do Banco Master. Empresas que também têm conexões com os familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Em seguida, o Alessandro emendou essa circulação de recursos com a contratação do escritório de advocacia da família do Moraes pelo Banco Master. Para quem não lembra, o senador Alessandro Vieira ele foi relator da CPI do crime organizado. E no relatório dele, que acabou rejeitado pelo colegiado, depois de manobras para substituir pessoas que integravam o colegiado a fim de que a votação favorecesse os ministros, aí surgiu o indiciamento nesse relatório dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, o Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade. Como eu disse, o relatório foi rejeitado, mas lá nele constavam esses indiciamentos. 60 mil reais era a bolada que a família do Moraes queria receber aí por conta dessa frase aí do Alessandro. E eu vou te mostrar por que o juiz decidiu que ela não vale nada, que Moraes não tem razão. Eu vou te mostrar como que o juiz desmontou e humilhou os Moraes. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa muito rápida aqui com você que é advogado, que não tem marido ou esposa ministro e que quer ganhar suas causas com bons argumentos. Como deveria ser sempre, né? Você já deixou de aprender IA de verdade porque achou que ia ser caro ou complexo demais?
A pergunta certa é a oposta, gente. Quanto que custa não saber? Quanto custa gastar aí 20, 30 horas por mês em trabalho repetitivo? Quanto custa perder cliente para o concorrente que entrega mais rápido? A Lau Academy, que é patrocinador aqui do canal, resolve isto na prática. Aulas ao vivo toda semana, como elaborar contratos com IA, como analisar processos, como automatizar o operacional do escritório e mentores acompanhando a implementação junto com você. Olha, não é teoria, é coisa que altera a sua rotina. Então acessa aí, QR Code na tela, link na descrição. Recomendo muito. E agora, bora pro que eu prometi para você. O juiz que contrariou os interesses da família Moraes foi o juiz Fábio de Souza Pimenta, da 32ª Vara Civil do Foro Central de São Paulo. E ele foi cirúrgico na decisão. Lê aqui comigo o que saiu nesse trecho aqui da sentença. Ele disse: não há dúvidas de que, se tivesse o requerido afirmado de forma clara e inequívoca que os autores teriam recebido valores do PCC, sem certeza da veracidade dessa informação e com dolo de causar dano à imagem dos autores, certamente estaria caracterizada a situação a extrapolar a sua imunidade parlamentar. Presta atenção aqui no C. O juiz está dizendo aqui o seguinte: se o senador tivesse acusado a família de receber dinheiro do PCC, aí sim ele responderia. Só que ele não acusou. E o magistrado registrou que ele não identificou dolo, intenção de ofender, de difamar, de caluniar, nenhuma acusação feita aí pelo Alessandro Vieira de que os autores, os Moraes, teriam recebido recursos diretamente do PCC. Para ele, o que houve é isso aqui, ó, mal entendido interpretativo, sobre o alcance da fala do Alessandro Vieira. Traduzindo aqui para quem não é do direito. A família Moraes perdeu porque processou o senador Alessandro Vieira por uma acusação que ele não fez. Simples assim. A frase dita pelo Alessandro foi sobre circulação de recursos, sobre um contrato do escritório da advocacia com o Banco Master, que é assunto público, documentado. A acusação de ligação com facção foi construída em cima de interpretação de quem processou o Alessandro Vieira, ou seja, interpretação dos Moraes. Em resumo, a família Moraes não tem razão. Agora, o juiz, para decidir de forma correta e técnica, ele tem que ter coragem. Mas eu ainda tenho uma visão até mais abrangente do que a dele aqui sobre o artigo 53 da Constituição, que garante a imunidade parlamentar. Eu entendo que a imunidade parlamentar ela é absoluta, como o próprio sentido da norma da Constituição deixa claro ao dizer isso aqui, ó, que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões e palavras e votos. A Constituição aí, gente, ela não previu nenhuma exceção a essa inviolabilidade. Portanto, não cabe ao judiciário criar uma exceção que a Constituição não criou. O que o juiz fez foi dar uma interpretação para a imunidade nos limites do que é a interpretação da viabilidade, da legitimidade, da liberdade de expressão que qualquer cidadão tem. Mas aí você não precisava ter artigo 53 da Constituição Federal. Para derrubar essa proteção do artigo 53, só faz sentido se a fala do parlamentar não tiver qualquer ligação com o exercício da função parlamentar. Aí sim. Mas não discutir se tenha mais ou menos probabilidade do que o senador falou ser verdade, não ser verdade. Isso não. Isso aí está protegido pela imunidade parlamentar material. E ela existe justamente para que o mandato não vire refém de processo. Se cada senador que fiscaliza a autoridade pudesse ser controlado em juízo pelo que disse, ninguém fiscaliza mais ninguém. O Supremo vai ficar com o rabo de todo mundo na mão. Processando, sei lá, senador porque fez piadinha de festa junina, processando o candidato a presidente da República porque fez lá um teatro dos intocáveis, processando Marcel Van Hatten por criticar o braço direito do Alexandre de Moraes por abuso de poder. Então vejam, o juiz ele chegou à conclusão certa, mas a interpretação que ele deu, a meu ver, está um pouco equivocada. A interpretação da imunidade parlamentar tem que ser mais ampla. Vale registrar, gente, que essa sentença aqui é uma sentença de primeira instância e que cabe recurso. E aqui eu preciso apontar para vocês algo que fica cada vez mais óbvio. Eu, Alessandro Vieira, Sérgio Moro, mas pode pegar quem mais você quiser, o Gayer, o Marcel, quem for, gente, da direita, nós sempre tendemos a ganhar os processos na primeira instância, onde os juízes são técnicos e concursados. Isso porque a gente tem razão. E é por isso que o Supremo reteve o caso contra o Bolsonaro lá no Supremo. Porque na primeira instância o Bolsonaro provavelmente ganharia, porque quem julga é o juiz técnico em cima do que diz a lei. Isso é a tendência, é a regra geral, é a gente ganhar na primeira, na segunda instância. Mas a gente tem perdido sempre nos tribunais superiores, onde os ministros são escolhidos a dedo por indicação política e onde a política corre solta. Aconteceu comigo, que ganhei um processo contra Lula por causa do PowerPoint em todas as instâncias e perdi onde? Quando chegou a Brasília.
Mesma coisa quando eu fui condenado pelo TCU no caso das diárias da Lava Jato. Entrei com uma ação anulatória e ganhei em todas as instâncias até chegar ao STJ, que suspendeu as sentenças. Na minha eleição de 2022, quando fui o deputado federal mais votado do Paraná e tive a minha candidatura autorizada por unanimidade aqui no TRE do Paraná, o meu mandato foi cassado onde? No TSE, presidido por Moraes. É sempre assim. Eu espero que dessa vez não aconteça o mesmo com o senador Alessandro Vieira, como sempre acontece com quem é perseguido pelo sistema por decidir enfrentá-lo. E justamente a gente quer voltar para Brasília para acabar com essa pouca vergonha. E me respondem nos comentários agora, o que você achou, gente, dessa grande derrota de Alexandre de Moraes? Escreve aí uma mensagem de comemoração, o que se diz sobre essa decisão, se inscreve no canal, curte o vídeo e vem virar membro para apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.